Tempo razoável. 6. E a segunda? Perto de 1 hora. Entre a parte teórica e a prática, o trabalho de vibrações, que todo grupo mediúnico deve adotar. E ao final, após a prece, a permuta de impressões sobre os trabalhos, sob orientação do dirigente, totalizando, como já comentamos, perto de 1 hora e 45 minutos. 7. O tempo despendido com o estudo inicial e a troca de impressões, ao final, não seria melhor aproveitado na prática mediúnica, a fim de que mais espíritos sejam beneficiados? Não devemos nos preocupar com a quantidade de espíritos que receberão ajuda e, sim, com a qualidade dos benefícios que prestaremos. Para tanto são fundamentais o estudo e a avaliação. 8. E quanto à participação dos médiuns? Depende da disponibilidade. Se temos 3 médiuns, razoável 2 manifestações para cada um deles. Se temos 2, que estejam disponíveis 3 vezes, o mesmo acontecendo se for apenas um médium. Em regra geral, nenhum médium deve ceder, salvo em circunstâncias excepcionais, 3 manifestações. Vibrações. 1. O que é o trabalho de vibrações, na reunião mediúnica? Em sua expressão mais simples, trata-se de um passe à distância. Os participantes concentram-se no nome da pessoa, atendendo ao propósito de favorecê-la com pensamentos de saúde e paz. Forma-se um foco vibratório, autêntico banho de luz em favor do beneficiário. Os resultados são notáveis. 2. Como é a rotina? O dirigente ou alguém indicado lê, pausadamente, o nome, o endereço e a idade dos beneficiários, detendo-se perto de meio minuto em cada registro, enquanto o grupo faz a mentalização vibratória. Podem os participantes imaginar-se junto à pessoa, aplicando-lhe um passe, a dizer-lhe boas palavras, a desejar a melhoria de suas condições e solução de seus problemas ou, simplesmente, orar em seu benefício. 3. Porque o endereço e a idade funcionam como ponto de referência. Tendo ideia sobre a localização e a idade do beneficiário, os participantes têm maior facilidade para concentrar-se, direcionando as vibrações. Considere-se, ainda, que os mentores espirituais também se mobilizam para dar sequência ao atendimento. Como não são mágicos, convém que facilitemos sua tarefa, registrando aqueles dados. 4. Quem é fiaz das anotações? No Centro Espírita Amor e Caridade, em Bauru, as pessoas interessadas preenchem uma papeleta que é fornecida na secretaria. Os membros do grupo também podem indicar beneficiários. 5. A pessoa que vai receber o benefício deve ficar concentrada no momento das vibrações. Seria o ideal que esteja entregue a uma leitura edificante ou meditação, pondo-se a orar no horário estabelecido. Isso favorecerá a assimilação dos recursos que serão carreados em seu benefício. Essa informação deve ser passada aos interessados. 6. É preciso ter fé? Sem dúvida. Ela estabelece a necessária sintonia entre o foco vibratório e o paciente. É preciso considerar, também, o fator merecimento, tão importante quanto a fé. A pessoa pode até não acreditar em Deus, mas se tem uma vida honrada e digna, empenhada no bem, apresentará excelente receptividade. Padrão vibratório elevado e sintonia são estabelecidos muito mais pelo amor que pelo fervor. 7. E se a pessoa não tem conhecimento da mobilização desses recursos em seu benefício? O resultado será menos satisfatório. Não obstante, quando se trate de problemas gerados por espírito obsessor, instalado em seu lar, poderemos atraí-lo à reunião mediúnica, com a colaboração de mentores espirituais. 8. Virá a manifestar-se. Tenho observado que isso ocorre com frequência. É a chance de se conversar com ele, procurando modificar suas disposições. Não raro é apenas alguém em dificuldade para adaptar-se à vida espiritual, fixado nos familiares,
que perturba inconscientemente. Ainda as vibrações. 1. Alguns centros espíritas organizam trabalhos especiais, só de vibrações. Seria o ideal. Entendo que se trata de um serviço tão importante que deveria estar presente em reuniões de desenvolvimento mediúnico, de desobsessão, de assistência espiritual, de cura. Todos podem e devem participar dessa atividade. É gratificante para os que a exercem e altamente produtiva para os beneficiários. 2. Não obstante, não seria oportuno ter grupos especializados. Tudo o que façamos para ajudar pessoas é importante. Consideremos, entretanto, que é difícil sustentar o esforço vibratório por tempo longo, 1 hora, por exemplo. O ideal seria distribuir as solicitações por vários grupos, estendendo-se esse serviço por 5 a 10 minutos. 3. Em que parte da reunião mediúnica são feitas as vibrações? A experiência tem demonstrado que o ideal é logo após os estudos, antes da parte prática. O grupo está bem aceso, atento, com plena capacidade vibratória, fundamental para o sucesso do trabalho. 4. Alguns grupos deixam para fazer a vibração no final da reunião. Não me parece recomendável. Quando se encerra a prática mediúnica, os participantes, que passaram perto de 1h30 atentos, terão dificuldade para exercitar a concentração mais intensa exigida por esse serviço, que não é um simples prestar atenção. Além disso, perde-se a oportunidade de atrair para a reunião espíritos que estão perturbando pessoas cujos nomes foram incluídos dentre os beneficiários. 5. As vibrações devem ser repetidas várias vezes. Depende da disponibilidade. Se há a inclusão de poucos nomes, podes fazê-lo. Normalmente uma vibração é suficiente, mesmo porque a partir dela mobilizam-se benfeitores espirituais que passam a cuidar do caso. 6. Podemos vibrar por espíritos desencarnados? Sem dúvida, com ótimos resultados. Eles são mais sensíveis. Mesmo o suicida, que se situa no plano espiritual em penoso destrambelho perispiritual, experimenta verdadeiro refrigério em seus tormentos. 7. Não seria interessante anotar, também, a natureza do mal que aflige os beneficiários, de forma a direcionar melhor as vibrações do grupo? Não é recomendável, porquanto devemos preservar a privacidade das pessoas, principalmente quando a solicitação envolve problemas de comportamento. Há também a possibilidade de gerar condicionamentos. O médium pode envolver-se com o problema e favorecer o animismo, em eventual manifestação. 8. É possível o exercício das vibrações isoladamente, fora da reunião mediúnica? Sim, e o fazemos frequentemente, ainda que não tomemos consciência. Sempre que oramos por alguém, estamos transmitindo vibrações salutares, em conjunção com bênçãos que se derramam do céu em seu benefício. Preparo. 1. Por que se enfatiza a necessidade de estarmos bem física e psiquicamente para participar das reuniões? E que a produtividade e a eficiência de um trabalho mediúnico dependem da sustentação fluídica, formada pelas vibrações dos presentes. Para que haja um padrão vibratório compatível é preciso que os participantes atendam a esses requisitos. 2. Há algum preparo especial, envolvendo pensamentos, alimentação, comportamento? Não é ideal essa postura de um dia perfeito para a reunião mediúnica. Nosso padrão vibratório não depende de eventuais cuidados. É preciso que sejamos cuidadosos o tempo todo. 3. Um exercício para todos os dias. Para todos os momentos. Não posso agir, em relação a esses valores, como quem abre e fecha uma torneira. Hoje, tenho reunião mediúnica. Terei cuidado com o fluir da alimentação, dos pensamentos, das ações, pondo freio no caudal de minhas fraquezas. Nosso padrão vibratório obedece ao somatório do que pensamos e fazemos o tempo todo.
não as cogitações de algum tempo. 4. Considerando que só os santos conseguem pensar e exercitar o bem o tempo todo, o que poderíamos fazer, pelo menos nos dias de trabalho mediúnico, para melhorar nossa participação? Propormos-nos, desde o momento em que despertamos, a conservar a serenidade, lembrando que seremos tentados, em variadas circunstâncias, à irritação, à agressividade, a pensamentos e sentimentos não compatíveis com nossos compromissos. É aquele ora e vigiar, preconizado por Jesus. 5. Quanto à alimentação, seria razoável o jejum, com a ingestão de líquidos apenas. Não estamos impedidos de nos alimentarmos como fazemos usualmente, nos dias de reunião. Apenas que seja frugal. Se o estômago está sobrecarregado, fica difícil sustentar a concentração, uma das bases do trabalho mediúnico. 6. Porque, justamente, nos dias em que participamos de trabalhos mediúnicos, parecem surgir problemas, particularmente no lar. Como já comentamos, sempre há espíritos contrários à nossa participação em atividades passíveis de nos libertar de sua influência. Então, procuram criar embaraços, influenciando aqueles que nos rodeiam, a fim de nos atingir. Isso ocorre particularmente quando nos integramos em grupos mediúnicos, a atividade que mais os incomoda. 7. E como superar esses embaraços? O jeito é considerá-los testes que devemos enfrentar com serenidade e boa disposição. Se perseverarmos, esses espíritos acabarão por desistir, reconhecendo que sua pressão não está surtindo efeito. 8. Se ao longo do dia nos envolvemos com problemas e nos deixamos dominar por sentimentos e pensamentos não compatíveis com o trabalho mediúnico, seria razoável deixar de comparecer, admitindo que não estamos em condições. Se agirmos assim, acabaremos por desistir. O que se pede, fundamentalmente, é que não relaxemos, isto é, que não deixemos de lutar contra nossas mazelas. Enquanto o fizermos, haverá sempre a proteção dos benfeitores espirituais, ajudando-nos a superar as dificuldades. Animismo. 1. O que é o animismo? Na prática mediúnica é algo da alma do próprio médium, interferindo no intercâmbio. Kardec empregou o termo sonambulismo, explicando, em obras póstumas, quando trata da manifestação dos espíritos, item 46, o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, sua própria alma é que, em momentos de emancipação, vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O que ele exprime, áureo de si mesmo. 2. O animismo está sempre presente nas manifestações. O médium não é um telefone. Ele capta o fluxo mental da entidade e o transmite, utilizando-se de seus próprios recursos. Sempre haverá algo dele mesmo, principalmente se for iniciante, com dificuldade para distinguir entre o que é seu e o que vem do espírito. 3. Existe um percentual envolvendo o animismo na comunicação? Digamos, algo como 40% do médium e 60% do espírito. Se o animismo faz parte do processo mediúnico, sempre haverá um percentual a ser considerado, não fixo, mas variável, envolvendo o grau de desenvolvimento do médium. Geralmente os iniciantes colocam mais de si mesmos na comunicação. Quando experientes, tendem a interferir menos. 4. Pode ocorrer uma manifestação essencialmente anímica, sem que o próprio médium perceba. É comum acontecer, quando está sob tensão nervosa, em dificuldade para lidar com determinados problemas de ordem particular. As emoções tendem a interferir e ele acaba transmitindo algo de suas próprias angústias, em suposta manifestação. 5. Seria uma mistificação? Não, porque não há intencionalidade. O médium não está tentando enganar ninguém. É vítima de seus próprios desajustes e nem mesmo tem consciência do que está acontecendo. 6.
E o que deve fazer o dirigente da reunião quando percebe que um componente do grupo está entrando nessa faixa? É preciso cuidado. O dirigente menos avisado pode enxergar animismo onde não existe. Se a experiência lhe disser que realmente está acontecendo, deve conversar com o médium, em particular, saber de seus problemas e encaminhá-lo às reuniões de tratamento espiritual. Se persistir o problema, o médium deve ser orientado a participar da reunião como suporte, sem dar passividade. 7. Se o animismo é mais evidente em médiums iniciantes, qual a postura de um dirigente de trabalhos lidando com uma reunião de desenvolvimento? Normalmente, a essas reuniões comparecem espíritos sofredores, com problemas de adaptação à vida espiritual, inconscientes de sua situação. O dirigente não precisa preocupar-se com o grau de animismo que envolve as manifestações, limitando-se a ajudar as entidades que se manifestam. É dar um tempo, sempre orientando os médiuns para o estudo, a fim de que superem as dificuldades iniciais. 8. Quando é que o dirigente deve preocupar-se com o animismo? Quando ocorre a manifestação de um orientador. É preciso passar o que diz pelo crivo da razão, distinguindo não apenas um possível animismo, mas, também, uma mistificação do espírito comunicante. Concentração. 1. O que é concentração? É o convergir de nossos pensamentos para determinado fim. Em sua expressão mais simples, é prestar atenção. 2. Porque, na reunião mediúnica, geralmente o dirigente recomenda concentração, reiteradas vezes. O ato de concentrar-se é a primeira norma a ser observada pelos participantes. Devem estar atentos, desde o momento em que se inicia a reunião, prestando atenção ao que está acontecendo. 3. E se os participantes estiverem distraídos? Estarão prejudicando o bom aproveitamento. Diz Kardec, em O Livro dos Médiuns, item 331, que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a soma de todas as dos seus membros, formando uma espécie de feixe. E ainda, para que todos os pensamentos concorram para o mesmo fim é necessário que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não se pode dar sem concentração. 4. É preciso fechar os olhos. Num momento de prece, sim, se o participante sentir-se melhor. Se não estiver orando, que fique de olhos abertos, acompanhando o que acontece. Fechando os olhos, tenderá a abstrair-se, pensamento longe, predisposição ao sono. Tenho visto dorminhocos que chegam a ressonar, gerando constrangimentos. 5. Há quem diga que se trata de um desdobramento. O espírito é afastado para colaborar, a partir da espiritualidade. Dizem, também, que, dormindo, ele fornece recursos fluídicos que favorecem a reunião. Não se pode negar aos confrades que assim argumentam o dom da imaginação. É uma bela tentativa de enquadrar o dorminhoco como participante. Se a moda pega, muita gente vai esforçar-se em colaborar, dormindo a sono solto. 6. Qual a postura ideal para o médium? Durante os estudos e comentários iniciais, olhos abertos, atento, interessado. Ao entrar na parte mediúnica, sentindo a aproximação dos espíritos, pode fechar os olhos, buscando aquela abstração do ambiente e uma identificação do ser que o influencia, mentalmente, oferecendo-lhe condições para a manifestação. 7. E quanto ao doutrinador, deverá, também, conservar bem abertos os olhos. Enquanto doutrinando, admissível que cerre os olhos, se assim preferir. Alguns dirigentes sentem-se mais receptivos às intuições da espiritualidade, no trato com entidades perturbadas ou perturbadoras, quando conservam os olhos fechados. Fazendo uso da palavra, a própria dinâmica da conversa os manterá despertos e atentos. 8. Considerando que concentrar é prestar atenção, os chamados suportes,
Os companheiros que dão sustentação fluídica às manifestações mediúnicas, devem estar simplesmente atentos, durante toda a reunião. Sim, e poderão ampliar sua participação, conversando com espíritos perturbados ou perturbadores que se manifestem, dirigindo-lhes, em pensamento, palavras de carinho e solicitude, com que estarão a envolvê-los em salutares vibrações, passíveis de auxiliar o trabalho do doutrinador. Isso, às vezes, é mais eficiente do que a própria doutrinação. Supostas doenças. 1. O médium que se sinta enfermo deve resguardar-se, deixando de comparecer à reunião. Depende do tipo de problema que esteja enfrentando. Se fortemente gripado, febril, é conveniente que se ausente, resguardando também os companheiros, que podem contrair-se ao mal. Mas há sintomas físicos e psíquicos que apenas revelam a proximidade de espírito sofredor, não raro trazido pelos mentores espirituais para um contato inicial, a favorecer a manifestação. 2. Nesse caso, mesmo não se sentindo bem, o médium deve comparecer. Sim, porque o que está sentindo é parte de seu trabalho, exprimindo as angústias e sensações do espírito, relacionadas com a doença ou os problemas que enfrentou na vida física. 3. Isso significa que uma dor na perna, por exemplo, pode ter origem espiritual. É comum. Acontece principalmente com o médium que tem sensibilidade mais dilatada. Ao transmitir a manifestação de um espírito que desencarnou por problema circulatório, cuja perna gangrenou, tenderá a sentir dor semelhante, não raro antes da reunião, devido à aproximação da entidade. 4. Ocorre o mesmo em relação às emoções. É frequente. Sintonizado com o espírito, o médium capta o que vai em seu íntimo. Se a entidade sente-se atormentada, aflita, tensa, nervosa ou angustiada, experimentará algo dessas emoções. 5. E se o médium, imaginando que esses sintomas físicos e emocionais estão relacionados com seus próprios problemas, decide não comparecer à reunião? Se alguém nos confia um doente para levá-lo ao hospital, e decidimos instalá-lo em nossa casa, assumiremos o ônus de cuidar dele. Certamente nos dará muito trabalho, principalmente se for um doente mental. 6. É possível que essa ligação com entidades perturbadas ocorra independentemente da iniciativa dos mentores espirituais? É o que mais acontece. Vivemos rodeados por espíritos destrambelhados, sem nenhuma noção da vida espiritual, que se agarram aos homens, como náufragos numa tábua de salvação. Nem é necessário ter mediunidade ostensiva. Todos estamos sujeitos a sofrer essa influência. 7. Digamos que o médium receba influência dessa natureza na segunda-feira e só comparecerá à reunião no sábado. Sofrerá durante a semana toda. Com experiência e dedicação ao estudo ele aprenderá a lidar com esse problema, cultivando a oração e dialogando intimamente com a entidade que, com o concurso de mentores espirituais, será amparada. 8. Devemos informar a esse respeito pessoas que procuram o centro, perturbadas por tais aproximações. É preciso cuidado. Pessoas suscetíveis, que guardam ideias equivocadas, relacionadas com influências demoníacas, podem apavorar-se. Nunca mais porão os pés no centro espírita. Já vimos isso acontecer, por inabilidade dos atendentes. Impedimentos. 1. Reclamam os dirigentes de reuniões mediúnicas da instabilidade do grupo, quanto à frequência. Dificilmente comparecem todos os participantes. Isso pode prejudicar os trabalhos. Sem dúvida. O grupo forma o que chamaríamos um corpo mediúnico, à medida que se harmonizem seus participantes, em torno dos objetivos da reunião. Quando ocorrem ausências há uma quebra de potencial. 2. Se determinado espírito vai se manifestar por intermédio de um médium e este não comparece, outro médium deverá substituí-lo. Sim,
mas sem a eficiência desejada, já que a manifestação envolve uma harmonização da entidade com o médium, que costuma acontecer antes da reunião. Se o médium, após esse contato preliminar, não comparece, o trabalho fica prejudicado. 3. Há dirigentes que colocam o médium de quarentena. Faltou a uma reunião, fica outra sem trabalhar. Se faltar a duas, será mero suporte por outras tantas. É razoável. Não conheço nenhuma base doutrinária para esse procedimento, que me parece mais uma sanção que uma disciplina. Antes de impor restrições, seria conveniente conversar com o médium, passando-lhe a ideia de que sua presença é importante. Quando as pessoas são valorizadas, servem melhor, são mais assíduas em seus compromissos. 4. Essa disposição não conflita com a orientação de certos dirigentes que entendem que jamais se deve elogiar ou valorizar o trabalho do médium, a fim de não envaidecê-lo. Certamente não conhecem o alcance de uma boa palavra. Estimular o companheiro, reconhecendo seus méritos, é um reforço valioso. Obviamente, não vamos cair em artificialidade, como certo dirigente que dizia, com aparente seriedade, aos companheiros: você é a luz que ilumina a nossa reunião, a rocha que dá sustentação ao nosso trabalho. Elogio fácil e teatral soa ridículo e vazio. 5. Qual a postura ideal para que as pessoas não faltem aos compromissos espirituais? Querido companheiro espírita, já desencarnado, Homero Escobar, dizia, sabiamente: a melhor maneira de atendermos aos nossos compromissos espirituais será encará-los com a mesma seriedade com que atendemos aos nossos compromissos profissionais. 6. Só faltar por motivo relevante. Exatamente. Para cumprir a jornada de trabalho profissional, se está chovendo, pegamos o guarda-chuva; se faz frio, usamos o agasalho; se chega a visita, pedimos licença; se o automóvel foi à oficina, apanhamos o ônibus ou táxi. Nos compromissos espirituais tudo é diferente. Qualquer desses motivos nos inibe. Não deveria ser assim. Afinal, se com o trabalho profissional atendemos à subsistência física, é com a atividade espiritual que alimentamos a alma, habilitando-nos à proteção dos benfeitores do além. 7. Não será porque as pessoas não encaram com a devida seriedade seus compromissos espirituais que os grupos mediúnicos tendem a sofrer a redução de participantes. Infelizmente acontece. Devemos reconhecer, entretanto, que há outros motivos. A vida das pessoas sofre mudanças. Tenho visto companheiros afastando-se porque começaram um curso, porque mudaram de cidade, porque assumiram um compromisso familiar, porque houve alteração no horário de sua atividade profissional. 8. O que fazer se o grupo fica muito reduzido? Depende dos que ficam. Um grupo pode funcionar com 5 ou 6 pessoas, envolvendo médiuns e doutrinadores, desde que todos sejam firmes na assiduidade e na dedicação. Nada impede, também, que sejam convidados companheiros reconhecidamente preparados, ampliando o número de participantes. Psicografia. 1. O exercício da psicografia, o ato de escrever sob influência dos espíritos, exige reunião mediúnica especial. A psicografia é uma mediunidade singular, neste aspecto. Desde que o médium observe as disciplinas do serviço e esteja bem treinado, pode ser exercitada em qualquer reunião. 2. Também em casa. Sim. Os médiuns que têm sua produção mediúnica divulgada em livros e publicações diversas adotam horário determinado para psicografar, geralmente em sua própria residência. Considerando que os espíritos também têm compromissos e não vivem à nossa disposição, todo trabalho mediúnico deve envolver essa disciplina, para que possamos contar com sua presença, seja em casa ou no centro espírita. 3. Não fica complicado para o médium conservar o necessário recolhimento, numa reunião onde há manifestações pela psicofonia.
Em princípio, talvez. Com a prática, conseguirá abstrair-se do ambiente, centrando sua atenção nas ideias que fluem em sua mente, originárias do espírito que se comunica por seu intermédio. 4. Seria razoável, numa reunião de desenvolvimento mediúnico, que todos os participantes tentassem a psicografia. A psicografia envolve, em princípio, o impulso de escrever. Devem, portanto, pensar no assunto, os participantes que o sintam, geralmente disparado pelos seus mentores espirituais, quando há essa faculdade a ser trabalhada. 5. O psicógrafo seria simplesmente um médium que escreve ao invés de transmitir, pela palavra articulada, o pensamento do espírito. Podemos assim considerar. Há até certa correlação quanto às variantes. Médium psicógrafo mecânico equivale ao psicofônico inconsciente, semimecânico, ao semiconsciente. Intuitivo, ao consciente. Há médiums que exercitam tanto a psicofonia quanto a psicografia. 6. A produção do médium psicógrafo deve ser divulgada e, eventualmente, transformada em livros. O aluno que aprende as primeiras letras, na escola, não pode ter a pretensão de publicar seus exercícios. É o que ocorre com o médium que se inicia na psicografia. Está começando um trabalho que só vai amadurecer, não raro, em futuras existências. 7. Isso explica por que temos tantos livros mediúnicos fracos, tanto sob o ponto de vista literário quanto doutrinário. Infelizmente acontece, envolvendo meros exercícios. O médium, não raro estimulado por companheiros que lhe incensam a vaidade, fica convicto de que tem uma tarefa nesse particular e quer, a todo custo, ver sua produção mediúnica publicada. Saem livros que não acrescentam nada, um arremedo de literatura espírita. 8. Não deveriam as editoras espíritas usar de critérios mais rigorosos na avaliação dos textos que recebem, a fim de evitar que isso aconteça? Normalmente há esse cuidado. Ocorre que hoje é fácil publicar livros, tendo em vista os recursos gráficos modernos e os prodígios da informática. Daí proliferarem livros ruins publicados, não raro, pelos próprios autores ou pelo grupo do qual participam. Vidência. 1. Como definiríamos a vidência? Conforme ocorre, frequentemente, em nosso idioma, o termo vidência tem várias acepções. Vidente é todo aquele que exercita o sentido da visão, utilizando-se dos olhos. É, também, o que adivinha o futuro, o dotado da visão à distância, o indivíduo perspicaz. Sob o ponto de vista espírita, é a pessoa que enxerga o mundo espiritual. 2. Pessoas em estado de perturbação, enfrentando problemas existenciais ou de saúde, não raro têm vidências. É uma faculdade a ser desenvolvida? Não necessariamente. Assim como ocorre em relação a outros fenômenos envolvendo o mundo espiritual, a pessoa poderá ter vidências em decorrência de uma superexcitação psíquica. Após submeter-se ao tratamento espiritual, tenderão a desaparecer. 3. É comum os pacientes terminais reportarem-se à presença de familiares desencarnados. Os médicos dizem tratar-se de alucinação, determinada pela fraqueza. Seria isso? A medicina tateia nessas questões, tendendo às explicações reducionistas, isto é, a reduzir tudo a fenômenos envolvendo o cérebro. O que ocorre é que, com o afrouxamento dos laços que prendem o paciente terminal ao corpo, aguça-se a percepção espiritual. Ele passa a ter visões relacionadas com a presença de familiares desencarnados. Estes costumam assistir seus amados, no retorno à vida espiritual. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, experimentou esse fenômeno. Aberta sua visão espiritual, quando expirava, apedrejado, percebeu a presença de Jesus, que veio ampará-lo. 4. Qualquer pessoa pode desenvolver a vidência.
Com treinamento adequado e determinadas disciplinas e exercícios é possível colher experiências elementares nesse sentido. Para que o fenômeno ocorra de forma mais intensa, é fundamental que exista a faculdade. 5. O médium descreve uma grande cachoeira e imenso rio, ou um grupo de cavaleiros. Como é possível formarem-se essas imagens em pleno recinto da reunião? Há dois tipos de evidência, a objetiva e a subjetiva. A subjetiva surge na mente do médium, como uma imagem ideoplástica ou idealizada. Então, quando ele diz que está tendo essas visões, trata-se de algo que se formou em sua tela mental. 6. Qual a utilidade desse tipo de evidência? Atendem às ideias que sugeridas pelos mentores espirituais, as quais o médium reveste, dá forma, de acordo com a sua cultura e conhecimento, com riqueza maior ou menor de detalhes. Surgem como simbolismos. Compete ao grupo interpretar. 7. E a evidência objetiva. O médium contempla o ambiente espiritual e os espíritos presentes. Em estágio mais apurado, o médium chega a ver de olhos abertos, sem concentração ou transe. Jesus detinha essa faculdade. Em várias passagens evangélicas o vemos conversando com espíritos perturbadores, ordenando-lhes que se afastem de suas vítimas. Chico Xavier também possuía essa evidência, transmitindo com frequência recados de desencanados aos seus familiares, presentes nas reuniões de que participava. 8. Seria útil contar com um médium vidente na reunião mediúnica, para ajudar o doutrinador? É meio complicado, considerando que a maior parte das vidências são subjetivas. Mesmo os que têm a visão objetiva podem se equivocar, não raros sob influência de espíritos ardilosos envolvê-los. E a interferência do vidente, em pleno processo de doutrinação, pode confundir o doutrinador. Preferível que as informações dos videntes sejam passadas após o encerramento da reunião, ajudando na avaliação das comunicações. Quanto ao doutrinador, suas melhores fontes de referência são a intuição, o conhecimento e a prática. Incorporação. 1. O que é a mediunidade de incorporação? Embora consagrado pelo uso, esse termo é equivocado. Sugere que o espírito manifestante entra no corpo do médium para transmitir seu pensamento, o que não acontece. Nosso corpo é inalienável, não é passível de ter substituto ou de, eventualmente, abrigar um espírito. Quando muito, podemos dizer que o médium incorpora as impressões, ideias e sensações da entidade. 2. Qual seria o termo adequado? Kardec fala em médiuns falantes. Não pegou no Brasil. Usa-se a expressão psicofonia. Também é equivocado, sugerindo que estaria a falar a alma do médium, algo mais próximo do animismo. Não obstante, tanto incorporação quanto psicofonia estão consagrados pelo uso. 3. Todos os médiuns psicofônicos trabalham de forma idêntica. Obviamente, todos transmitem o pensamento dos espíritos pela palavra articulada. O que varia é a profundidade do transe mediúnico. Neste aspecto podemos dividir a psicofonia em 3 tipos: consciente, semiconsciente e inconsciente. 4. Como distingui-los? O médium consciente conserva-se desperto, captando o pensamento do espírito e o transmitindo pela palavra articulada. O médium inconsciente entra em transe mais profundo e afasta-se do corpo. O comunicante pode manifestar-se de forma mais direta, como se houvesse uma verdadeira incorporação. Quanto ao médium semiconsciente, reúne algo das outras 2 modalidades. O transe não é tão profundo que produza a inconsciência, nem tão superficial que o mantenha plenamente desperto. Mal comparando, diríamos que o médium consciente pensa para falar, o inconsciente fala sem pensar, o semiconsciente pensa e fala simultaneamente. 5. Porque, sendo a psicofonia inconsciente mais autêntica, é tão rara na atualidade. Ocorre que,
embora mais adequada à experimentação, é problemática. Geralmente o médium dorme no início da reunião e desperta ao final, sem envolver-se, sem um comprometimento com os labores mediúnicos. Se não tiver cuidado, poderá ser conduzido por mistificadores. 6. Não tem controle sobre as manifestações? Deve ter. Todavia, se não estiver atento às suas responsabilidades, e realmente integrado no labor mediúnico, permanecerá em estado de torpor que inibirá qualquer possibilidade nesse sentido. 7. O ideal seria o médium semiconsciente. Não se trata da modalidade ideal, mas do médium ideal, aquele que esteja convicto de suas responsabilidades, assumindo os compromissos inerentes a esse serviço. 8. Nota-se que na atualidade os médiuns, em maioria, são conscientes. É uma tendência. Sim. Embora implique em maior dificuldade para o médium, ele sai lucrando. A psicofonia consciente exige maior envolvimento com o estudo, a disciplina, a reforma íntima, habilitando-o a transmitir com maior eficiência as manifestações, sejam de obsessores, sofredores ou mentores. Dificuldades iniciais. 1. Como funciona a mediunidade consciente? O médium capta o fluxo mental do espírito, gerando ideias e sensações, como se houvesse a intromissão de outra mente em sua intimidade, como se estivesse a conversar com alguém, dentro de si mesmo. 2. Ouve uma voz. Seria fácil, mas não é bem assim. Ideias surgem, misturando-se com as suas, como se fossem dele próprio. 3. Parece complicado. E é, sem dúvida, principalmente para médiuns iniciantes, que não distinguem o que é deles e o que é do espírito. Muitos abandonam a prática mediúnica, em face dessa incerteza, que é perturbadora. 4. Como resolver esse problema? É preciso confiar e dar vazão às ideias que lhe vêm à cabeça, ainda que pareçam embaralhadas, em princípio. Geralmente a mediunidade é desenvolvida a partir da manifestação de espíritos sofredores, o que é mais simples. Não exige maior concatenação de ideias ou esforço de raciocínio. Cumpre-lhe, em princípio, apenas exprimir as sensações e sentimentos que o espírito lhe passa. 5. Qual o conselho para o médium que enfrenta esse impasse? Sentindo crescer dentro de si o fluxo de sensações e pensamentos, que toma um corpo independente de sua vontade, comece a falar, sem preocupar-se em saber se é seu ou do espírito. A partir daí o fluxo irá se ajustando. É como o motorista inexperiente na direção de um automóvel. Em princípio há solavancos, mas logo se ajusta. 6. O que pode ser feito para ajudar o médium iniciante? A participação do grupo é importante. O médium, nessa situação inicial, fica fragilizado. Sente-se vulnerável e constrangido. Qualquer hostilidade ou pensamento crítico dos companheiros, revelando desconhecimento do processo, poderá afetá-lo. 7. Seria razoável aplicar passes magnéticos do médium iniciante, em dificuldade para iniciar a manifestação? O passe pode ajudar, mas devemos ser econômicos na sua utilização, a fim de evitar condicionamentos. Há médiuns que esperam pela intervenção do dirigente, aplicando-lhes passes, a fim de iniciar seu trabalho. 8. As manifestações de médiuns iniciantes são, não raro, repetitivas. Como devem agir o dirigente e participantes do grupo? Cultivar a compreensão e a boa vontade, considerando que o animismo, a intervenção do próprio médium, é expressivo nessa etapa do desenvolvimento. Aos poucos ele irá se ajustando, aprendendo a distinguir melhor entre suas ideias e as do espírito. Desistência. 1. Vemos, com frequência, médiuns dotados de razoáveis faculdades mediúnicas desistirem do compromisso. Há algum prejuízo?
A sensibilidade mediúnica não funciona apenas nas reuniões de intercâmbio. Está sempre presente. É na prática mediúnica, com os estudos e disciplinas que lhe são inerentes, que o médium garante recursos para manter o próprio equilíbrio. Afastado, pode cair em perturbações e desajustes. 2. É um castigo. Não se trata disso. O problema está na própria sensibilidade que, não controlada pelo exercício, situa o médium à mercê de influências negativas, nos ambientes em que circule, e de entidades perturbadas que se aproximam. 3. Mas esse problema não está presente na vida de todos nós. Não vivemos rodeados de espíritos perturbados e perturbadores. Sim, e bem sabemos quantos problemas são decorrentes dessa situação, por total ignorância das pessoas em relação ao assunto. No médium afastado da prática mediúnica é mais sério, porquanto, em face de sua sensibilidade, ele sofre um impacto maior, com repercussões negativas em seu psiquismo. 4. E se o médium, não obstante afastado da prática mediúnica, for uma pessoa de boa índole, caridosa, afável, bem sintonizada? Com semelhante comportamento poderá manter relativa estabilidade, mas é preciso considerar que a mediunidade não é um acidente biológico. Ninguém nasce médium por acaso. Há compromissos que lhe são inerentes. 5. O médium vem programado para essa tarefa. Sim. Trata-se de um compromisso assumido na espiritualidade. Há um investimento no candidato à mediunidade, relacionado com estudos, planejamento, adequação do corpo. Tudo isso envolve diligentes cuidados dos mentores espirituais. Imaginemos uma empresa investindo na preparação de um funcionário para determinada função. Depois de tudo, será razoável ele dizer que não está interessado? 6. Mas não é contraproducente o médium participar de trabalhos mediúnicos como quem cumpre uma obrigação ou um contrato pré-estabelecido, temendo sanções. As sanções serão de sua própria consciência, que lhe cobrará, mais cedo ou mais tarde, pela omissão. Para evitar essa situação é que os médiuns devem estudar a doutrina, participando de cursos e reciclagens que sustentem a noção de sua responsabilidade em relação ao trabalho mediúnico. 7. E se há impedimentos ponderáveis? Filhos a cuidar, cônjuge difícil, profissão, saúde. Eventualmente isso pode acontecer, por algum tempo. O problema é maior, entretanto, está no próprio médium que, geralmente, tenta justificar a sua omissão. Altamente improvável que a espiritualidade lhe outorgasse a mediunidade, sem dar-lhe condições para exercê-la. 8. E quando a participação do médium gera conturbações no lar, a partir de um posicionamento intransigente do consorte. Lamentável o casamento em que marido ou mulher pretende criar embaraços à atividade religiosa do cônjuge. É inconcebível. Onde ficam o diálogo, a compreensão, o respeito às convicções alheias? De qualquer forma, embora tal situação possa justificar a ausência do médium, não o sumirá dos problemas inerentes à mediunidade não exercitada. Participantes. 1. Qual o número de pessoas necessário à reunião mediúnica? Jesus dizia que onde se reunissem duas ou mais pessoas em seu nome, ele ali estaria. Da mesma forma, podemos dizer que a partir de duas pessoas é possível um contato com o mundo espiritual, na psicofonia mediúnica. Um médium e alguém para conversar com os espíritos. Chico Xavier trabalhou assim durante algum tempo, com seu irmão José Xavier, que dirigia a reunião. 2. Não é um número muito reduzido. Sem dúvida, e deve constituir exceção, em emergências. A reunião mediúnica é favorecida por uma sustentação vibratória que pede o concurso de um número razoável de pessoas. 3. Que número poderíamos definir por razoável? De 8 a 20 participantes, devidamente preparados e conscientes de suas responsabilidades.
4. Por que estabelecer um limite? Se a reunião mediúnica necessita de uma sustentação fluídica proporcionada pelos participantes, não seria interessante um número maior, 50 pessoas, por exemplo? Vamos lembrar a questão da harmonização do grupo. É preciso que as pessoas se conheçam bem, cultivem a amizade, sejam simpáticas umas às outras. Quanto maior o número de participantes, mais difícil alcançar essa condição. O grupo tende a ficar demasiado heterogêneo. 5. Considerando assim, o ideal seria mesmo um grupo com um dígito apenas. Menos de 10. O ideal sempre será um grupo razoável de pessoas harmonizadas. Tenho trabalhado com grupos de 20 pessoas, sem maiores problemas. 6. A harmonização de um grupo desse porte pede o concurso do tempo. Como contornar essa dificuldade logo de início? Como já comentamos, ninguém deve participar de reuniões mediúnicas sem uma iniciação. No SIAC temos um curso preparatório de 2 anos. No primeiro ano, os participantes estudam a doutrina espírita, em temas básicos, envolvendo o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. No segundo ano estuda-se o Livro dos Médiuns. Ao final o pessoal está bem esclarecido, consciente e em sintonia com os propósitos e responsabilidades da reunião. 7. Além dessa preparação, o que mais pode ser feito em benefício da harmonização do grupo? Antigo mentor espiritual recomendava que os participantes da reunião mediúnica deveriam integrar-se em trabalhos assistenciais, envolvendo o atendimento dos carentes. Objetivo: melhorar o padrão vibratório com a prática do bem. O ideal seria todo o grupo assumir um compromisso em comum. 8. E se algum participante não dispõe de tempo para essa outra atividade? Tempo é uma questão de preferência. Sempre encontramos tempo para fazer o que realmente nos parece importante. Não encontrar espaço em nossa agenda para os serviços em favor dos carentes revela pouco entendimento da mensagem espírita. Materialização. 1. Como ocorre a materialização dos espíritos, nas reuniões de efeitos físicos? A expressão é inadequada. Os espíritos não se materializam. Utilizando-se do ectoplasma, um fluido exteriorizado pelo médium, revestem-se de matéria. Mal comparando, é como um homem invisível que pintasse o corpo todo, permitindo-nos vê-lo. 2. Por que são raras, na atualidade, as reuniões de efeitos físicos, nos centros espíritas, envolvendo fenômenos de materialização? Segundo nos dizem os mentores espirituais, o tempo do fenômeno ostensivo passou. Devemos agora cuidar de desmaterializar os homens, no sentido de ajudá-los a superar o envolvimento excessivo com os interesses imediatistas. 3. Seria privilegiar o estudo doutrinário? Sim, ressaltando a orientação moral, com o empenho de superarmos nossas fraquezas, e a renúncia dos interesses pessoais em favor do bem comum. 4. Não são esses fenômenos altamente eficientes como comprovação da sobrevivência e a possibilidade do intercâmbio? Quando se possa contar com um médium em boas condições são espetaculares, mas tendem a funcionar como fogos de artifício. Empolgam e passam. Ainda que ofereçam elementos de convicção sobre a imortalidade, raramente repercutem no comportamento do indivíduo, no aspecto moral. Não o fazem mais consciente de suas responsabilidades, em face da vida que não acaba nunca e onde nunca está ausente a justiça de Deus. 5. Não obstante, não será razoável que os centros espíritas desenvolvam trabalhos dessa natureza, já que fazem parte do processo mediúnico e constam da codificação? Sem dúvida. Nada contra. E até oportuno que tenhamos companheiros empenhados em pesquisas envolvendo tais fenômenos. Ocorre que são raros os médiuns de efeitos físicos, o que demonstra serem outros os rumos do espiritismo na atualidade, sob a orientação dos mentores espirituais. 6.
Frequentemente pessoas procuram o centro espírita, assustadas com fenômenos variados que ocorrem em sua casa: luzes, sons, aparições, desarranjos em aparelhos elétricos e eletrônicos, que parecem sugerir a influência dos espíritos. Não temos aí médiuns em potencial que poderiam ser aproveitados para reuniões de efeitos físicos. Quando analisamos essas ocorrências, percebemos que na maior parte das vezes não tem nada a ver com a influência dos espíritos. São fenômenos naturais, mal interpretados, ou fruto da imaginação. 7. E se realmente ocorrem fenômenos de efeitos físicos? Teremos ali a presença do médium, que deve ser orientado na direção de uma iniciação, com os recursos mobilizados pela doutrina espírita para lidar com tais fenômenos. 8. Desenvolverá a mediunidade de efeitos físicos. Só o tempo poderá dizer. É preciso frequentar o centro, estudar a doutrina, iniciar-se nos trabalhos mediúnicos. Se realmente tem o compromisso com a mediunidade, isso ficará definido com a prática. Receituário médico. 1. Encontramos com frequência centros espíritas realizando o trabalho de receituário mediúnico. É preciso uma mediunidade especial? O médium receitista é um psicógrafo que se especializou. Pode transmitir receitas, tanto quanto mensagens. 2. Não seria conveniente evitar essa prática, considerando que o médium pode ser incurso numa contravenção, o exercício ilegal da medicina. Pode acontecer, mas é um assunto questionável. Considerando que são médicos desencarnados que fazem o receituário, seria estranho enquadrá-los, vista que continuam médicos no além, de posse do conhecimento e das experiências que detiveram na Terra. 3. Ocorre que a justiça humana não cogita da sobrevivência do espírito, o que invalida essa justificativa. O fato da justiça não admitir que são espíritos de médicos que fazem o receituário colide com o princípio de fé espírita, segundo o qual isso é possível. Poderia a justiça processar o sacerdote por exercício ilegal de medicina, quando distribui água benta para curar males do corpo e da alma? 4. A água benta é diferente de um medicamento. Este pode, se mal receitado, causar prejuízos ao paciente. Isso acontece com a medicina da terra, dificilmente com a medicina do céu, a não ser quando lidamos com médiuns despreparados ou mistificadores. Compete ao dirigente espírita tomar os devidos cuidados. 5. Seria razoável a avaliação dos resultados, junto aos pacientes. Sem dúvida. É importante até para verificar a eficiência do médium receitista e do médico desencarnado. Como acontece em qualquer setor de atividade profissional, é preciso avaliar se é razoável manter o serviço. 6. Nota-se que o receituário mediúnico geralmente envolve a homeopatia e a fitoterapia. Alguma razão especial? É justamente para evitar-se o enquadramento do médium no exercício ilegal da medicina, já que são práticas terapêuticas mais simples, de ação suave no organismo, sem a complexidade da medicina alopática. O próprio médium tem maior facilidade para familiarizar-se com a terapia empregada. 7. Deve o centro espírita estimular essa atividade? Desde que haja médiuns em condições de participar com eficiência, sim. Parece-me um excelente recurso em favor da saúde humana, principalmente em nosso país, onde o acesso aos recursos médicos é precário para a população carente, particularmente no que diz respeito à aquisição de medicamentos. 8. Se o receituário mediúnico é aceitável, não seria razoável também adotar práticas como a cromoterapia, a cristalterapia, a terapia das vivências passadas e outras? Sem cogitar de seus méritos, que existem, são terapias especializadas que não têm nada a ver com a prática mediúnica. Razoável que sejam desenvolvidas fora dos centros espíritas, por especialistas. Médiuns curadores. 1.
Qual a diferença entre os médiums de cura e os passistas que aplicam magnetismo, na tradicional fluidoterapia? É a